Estamos aqui reunidos para defesa de dissertação de Samara Rezende Mariano. Tá, Samara, você tem aí 20 minutos para apresentar seu trabalho e depois passamos a arguição ao Altemar e depois Mariano. Certo, Samara? Com você. Então, bom dia, meu nome é Samara Rezende Mariano, sou discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou apresentando a minha dissertação com o tema Tombamento em Questão, Tombamento do Mosteiro de São Bento de Olinda. Essa dissertação tem como meu orientador o professor Dr. Ricardo Pacheco de Aguiar, e ela está vinculada ao LEPAM, Laboratório de Estudos em Patrimônio Cultural e Memória Social, também aí coordenado pelo meu orientador. O objetivo central da minha dissertação foi analisar o processo de tombamento do Mosteiro de São Bento de Olinda, em 1938, e a solicitação de destombamento realizada pelo abade José Bonifácio Geisen, em 1958, para verificar a relação desses dois fatos históricos com a fundação do Colégio São Bento, em 1954, e a construção da atual edificação aí do mosteiro, construída em 1984. A minha dissertação está estruturada em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu vou trabalhar todo o referencial teórico que me deu base para alcançar o objetivo da minha dissertação. O título dele é Construindo o Passado em Defesa do Patrimônio Histórico. E nele eu mostrei aí, com base na história cultural, como a disciplina História tornou possível todo o trabalho do historiador no campo simbólico, tracei a trajetória da política preservacionista no Brasil. Estudei o instrumento de tombamento, principalmente tendo Sandra Rabelo e Márcia Chuva como minhas principais referências, para compreender cada etapa do processo de tombamento do mosteiro. Concluí, em relação ao tombamento, que ele é um instrumento jurídico que vai proteger, através da legislação, os bens culturais de valor reconhecido pelo poder público, visando salvaguardar a identidade, a memória, a cultura da nação, nesse contexto de valorização do nacionalismo. E também, no final desse capítulo, eu analisei a legislação de destombamento e consideramos aí que o cancelamento do tombamento ele vai desqualificar a decisão do poder público, que é uma decisão fundamentada através de pesquisas, de estudos, de análises técnicas, e ele vai subtrair da sociedade os bens que lhe conferem valores culturais, sociais e reafirmam a sua identidade em relação ao passado. O capítulo 3... eu utilizei aí uma documentação que tem na biblioteca do mosteiro, e eu vou analisar o destombamento, né, o lado inverso da proteção, e eu vou analisar a relação do pedido de cancelamento do mosteiro, a solicitação de destombamento, né, com a relação com a construção da edificação do Colégio São Bento. Então, o Darcio, talvez aí mesmo... Está dando retorno. Por que voltou para a PROEX, né? Essa é a minha dúvida. Mas estou aqui aguardando o retorno do Paulo Marcelo. Então, aí, o destombamento, né, a relação do colégio, o colégio aí é a principal motivação, considerada a principal motivação que levou os monges beneditinos aí a requerer o destombamento. No capítulo 4, eu uso uma documentação também, que tem lá na biblioteca, que é um anteprojeto, que é a solução desse conflito, né? O Colégio São Bento de Olinda e a sua solução arquitetônica para solucionar esse conflito. Não vou me ater muito à questão teórica, a gente tem pouco tempo, mas vou falar um pouquinho sobre a Ordem Beneditina aqui em Pernambuco. A instalação da Ordem Beneditina se deu entre 1586 e 1592. Os historiadores consideram essa data um pouco incerta por causa do incêndio provocado pelos holandeses em 1931, destruiu o mosteiro e também os documentos que salvaguardam a memória dessa instituição. No século XVIII, os mosteiros voltam para Olinda e vão reconstruir esse mosteiro de forma gradativa, e essa atual edificação ela é finalizada aí no século XIX, considerada aí uma edificação característica do barroco brasileiro e tomada como patrimônio da humanidade. Também fala um pouquinho da tradição da Ordem Beneditina no campo educacional. Em 1827, eles cederam o primeiro curso jurídico de Olinda, e também eles têm relação aí com a Escola de Veterinária
posteriormente foi estatizada e se transformou na atual UFRPE em 1936. Então, depois que eles encerraram esses dois vínculos educacionais, eles pretendiam fundar o Colégio São Bento para dar continuidade à sua tradição no campo educacional aqui em Pernambuco. O tombamento do mosteiro, processo de tombamento, né, com o nome 50T de 38, ele é aberto em 1938, quando o SFAM vai enviar uma carta de notificação para o abade do mosteiro, solicitando o tombamento da igreja São Bento e também da igreja Nossa Senhora de Guararapes. O abade, a princípio, ele aceita o tombamento da igreja Nossa Senhora dos Guararapes, mas não anula o tombamento do mosteiro de São Bento, né, da igreja. Então, ele vai buscando medidas aí para tardar esse tombamento. Primeiro, diz não conhecer as leis, mas aí nossa primeira hipótese, né, como é que ele considera um bem tombado sem conhecer a lei, mas do mosteiro não? É o que a gente vai ver, a nossa primeira hipótese aí na frente, que ela está ligada ao colégio. Então, no processo de tombamento, a gente vai ter os agentes sociais envolvidos, né, Rodrigo Melo Franco, representando o Estado, e o abade José Bonifácio Geisen, representando a Ordem Beneditina, e nesse processo a gente tem a primeira evidência aí de desinteresse do tombamento do mosteiro da Ordem Beneditina em relação ao desinteresse do tombamento no mosteiro de São Bento de Olinda. Então, o abade vai, durante o processo, buscar medidas para tardar esse tombamento, e diante disso, a gente tem aí uma coação de Rodrigo Melo Franco, informando que o tombamento se daria de forma compulsória, em caso de omissão, e a gente também tem, através dos jornais, uma evidência de uma visita técnica do Dr. Balbo Barreto a Recife, no mês que vai anteceder ao tombamento do bem, e esse fato histórico, né, essa visita, evidencia aí uma possível conversa que pode ter alterado a decisão do abade em relação ao tombamento. A gente consta na dissertação a mudança de postura do abade. Por fim, como solução desses autos aí, o mosteiro é escrito no livro do tombo histórico e das belas artes no dia 16 de julho de 1938. Na mesma carta em que o mosteiro ele vai anuir o tombamento a Ordem Beneditina ao abade, ele anuia o tombamento do mosteiro, ele solicita obras. A princípio, em 1938, a igreja dos Montes dos Guararapes estava sendo reformadas e o SFAM não pôde atendê-lo imediatamente. Mas de 1948 a 1956, foi realizados reparos aí no mosteiro, com verba da União. Durante esse período de obras, houve alguns conflitos, né? E a gente também teve uma data importante, que é 1954, o ano que estava acontecendo a restauração pernambucana. Então, a Ordem Beneditina, ela se apropria aí dessas comemorações para barganhar a verba do Estado para construir o colégio. É o ano em que o colégio é fundado, né? Na verdade, o colégio é fundado em 1953, e em 1954, com essa barganha de verba, o mosteiro ele passa a ser chamado de Ginásio São Bento da Restauração. E também aproveitando o tricentenário para também resolver os problemas e os conflitos que ela tinha lá no Monte dos Guararapes, vendendo terras, né, para o Estado. É desse período de 54 também que a gente vai ter as primeiras plantas do mosteiro, todas elas foram recusadas, a gente vai ver o porquê. E nesse ano também a gente tem o memorial de Dom Evangelista Marinho ao ministro, uma forma de fazer pressão aí ao Estado, né? Ele vai enviar uma carta, um memorial, informando o seu descontentamento em relação à negligência do SFAM durante o período de obras e também o seu descontentamento em relação à desaprovação das plantas do ginásio São Bento. Então, o mosteiro desse ano não conseguiu aí construir o seu colégio. As primeiras plantas enviadas, a gente percebe aí que o mosteiro não fica destacado, né? Na verdade, o colégio ganha destaque em relação ao mosteiro, que é a obra O Bem Tombado, e ela tem uma arquitetura moderna, está ligada realmente aí, o corredor aqui do colégio está ligado aí ao mosteiro de São Bento de Olinda. Então, esse foi o principal motivo da recusa das primeiras plantas. Não se contentando aí com a não construção do colégio, né? Não conseguiram construir o colégio, então o mosteiro começa a pensar em estratégias para conseguir o cancelamento do tombamento.
e aí ele envia 2 documentos de forma bem estratégica para o ISFAM. O primeiro é uma carta de 1954, solicitando reparos no telhado após fortes chuvas. Eu também tenho uma parte da dissertação, não vou me aprofundar aqui, que é o fenômeno das ressacadas, né? Realmente dificulta aí a preservação, esse fenômeno, chuvas, enfim. Na dissertação eu aprofundo mais. E em 1955 a gente tem um ofício, esse ofício também é bem intencional, ele envia o ofício em 2 vias, para que uma volte para o mosteiro e ele tenha um atexto aí de que o mosteiro recebeu, para que ele possa usar isso posteriormente como a sua solicitação de destampamento. Então, o objetivo desse ofício foi comunicar sobre o artigo 19 do Decreto-Lei de 37, que informa que, comprovada a falta de verba do proprietário, o ISFAM ele precisa arcar com as obras e tem apenas um prazo de 6 meses para isso. Na falta de qualquer providência, o proprietário está amparado a requerer o cancelamento do tombamento. E aí, 20 anos após o seu tombamento, e em 1958, 15 de fevereiro, 3 anos após aí essas solicitações de reparos, o ISFAM o abade José Bonifácio Geise vai solicitar o destombamento ao ISFAM através de um ofício de petição. E a justificativa dele é o mau estado da edificação e o fato do ISFAM não financiar novas obras de conservação. Com a solicitação de destombamento, a Ordem Beneditina começa a pressionar o Estado, né, para conseguir o tombamento, então se junta aí com personalidades influentes aqui e outras instituições para fazer um abaixo-assinado ao presidente da República, a fim de pressionar o ISFAM a cancelar o tombamento. E também eles começam a descumprir o decreto-lei, por exemplo, demolindo aí uma parte do prédio em anexo para poder viabilizar aí, ampliar as estruturas do Colégio São Bento. Então, o Rodrigo Melo se demonstra bastante preocupado diante desses acontecimentos e vai precisar agir aí com agilidade, presteza, para solucionar esse caso o mais rápido possível. Então, começa a atuação do Conselho Consultivo em analisar todo o processo e mostrando apenas alguns fatos importantes, né? Eles consideram aí que as obras de 1948 a 1956 foram mais de 2 milhões de cruzeiros investidos aí no mosteiro. Também o mosteiro teve obras no Monte dos Guararapes, o mosteiro nunca ficou desassistido pela política pública. E também não foi comprovada a falta de verba da ordem, e também eles tinham a intenção de construir o educandário, né? Então, se eles têm verba para construir o educandário, eles também têm verbas para realizar os reparos exigidos lá no mosteiro. E também tem as verbas que eles arrecadaram aí do Monte dos Guararapes, né? Durante o tricentenário. Então, não foi comprovada a falta de verba. E aí, eles votam pela manutenção do tombamento e denegação do pedido e salientam aí a importância de preservar o monumento em questão, o mosteiro, e expressam a necessidade da Ordem Beneditina em compreender essa decisão ortogada por eles para que não haja ressentimentos. Com isso, encerrando os autos, o Rodrigo Melo Franco envia uma deliberação ao ministro, explicando aí, deixando claro que o objetivo, que é a construção do Colégio São Bento, não se pode conciliar com a preservação do monumento histórico em questão. Mostra que o abade, desde cedo, demonstrou interesse nos recursos públicos. Logo, quando ele toma, ele já pede reformas. Durante as obras, foram consideradas que as soluções buscadas foram conciliatórias para ambas as partes e que também o ISFAM buscou soluções conciliatórias em relação às plantas, né? Queria apresentar uma solução para que tornasse praticável aí a construção do colégio, mas que sem prejuízo à preservação da moldura histórica do Colégio São Bento, do Mosteiro e Igreja do São Bento. E aí ele completa que, caso o senhor presidente optasse pelo destombamento, em razão da defesa de pessoas influentes na sociedade e na política local, estaria agindo contra os preceitos da instituição. E uma outra fala de Rodrigo Melo Franco, que ele é bem categórico, ele vai enfatizar que existem dezenas de instituições religiosas no Brasil que desenvolvem os mesmos trabalhos sociais
culturais e educativos que o mosteiro, inclusive o mosteiro do Rio de Janeiro, que tinha um colégio já nessa época, e o tombamento em questão não deveria ser considerado entrave, porque todas essas também estão tombadas. Ele é bem categórico com isso. Falando um pouquinho do Colégio São Bento, a primeira evidência do Colégio São Bento, né, surge lá no Diário de Pernambuco, em junho de 38, e aí confirma a nossa primeira hipótese. A verdadeira pretensão ao tardar o tombamento seria compreender os efeitos do tombamento e como esse tombamento pudesse vir interferir no seu projeto educacional. Então, confirmando a nossa primeira hipótese, por que ele aceitou tombar a Igreja dos Montes do Guararapes e não aceitou o tombamento do mosteiro. E falando um pouquinho da história do mosteiro, ele foi fundado em 22 de setembro de 1953. Em 1954, no tricentenário, ele barganha, né, a verba do Estado, então o colégio passa a se chamar Colégio São Bento da Restauração. Ele não consegue construir o colégio nessa época, então, na impossibilidade de execução das obras, ele vai adaptar as casas já existentes e utilizá-las como dependência da escola, e o colégio realmente começa a funcionar em 1955. Aí, funcionando nessas casinhas que já tinham ali na propriedade do mosteiro. Finalmente, em 1981, os monges vão contratar uma equipe técnica especializada para formular um projeto de construção da edificação, que atualmente abriga o colégio hoje, né, aquela que é da fachada ali. E essa atual edificação construída, ela vai respeitar as orientações do IPHAN, ela está desligada e afastada da área construída do mosteiro e também adota desenho arquitetônico e dialoga com o traçado da edificação histórica e não impede a visibilidade e a ambiência do mosteiro. Está aí a plantinha, o mosteiro bem acima, com a sua visibilidade em relação ao novo prédio do Colégio São Bento, que tem a avenida ali, a sua fachada para a Avenida Sigismundo Gonçalves. E o colégio também ele vai sendo construído de forma gradativa e com característica arquitetônica parecida, aí, que dialoga com o mosteiro. E aí, concluímos não dar brecha para o tombamento, concluímos que não devemos dar brecha para o tombamento. Por se tratar de homens públicos e de grande prestígio, Rodrigo Melo Franco precisou agir de forma republicana, com calma e habilidade, a fim que o caso não incentivasse outras solicitações de destombamento. Então, caso o abade conseguisse o cancelamento do seu tombamento, do tombamento do mosteiro, daria abertura para outras instituições também conseguirem o destombamento dos seus imóveis, e isso inviabilizaria não apenas a preservação do sítio histórico de Olinda, mas do próprio instrumento jurídico de tombamento, e, por conseguinte, de toda a preservação política do patrimônio histórico nacional. É isso aí, agradeço a atenção de vocês, também agradeço